A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de A24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 e 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana. Por das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossa live. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Não esqueçam de escolher um número aí de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé, Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui nessa nossa igreja virtual, você vai ouvir somente a palavra do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade se fazer aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim a mensagem. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que eu use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você estar fazendo parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E através desse número que você escolher, você vai estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre.
E hoje vamos dar início pelos rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. 13 ímpar e 14 par. Vão estarem aqui meditando no livro de Ageu, com apenas 2 capítulos. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Abençoado. Escolha aí um número de 1 a 24, que através desse número que você escolher, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu Ageu, capítulo 1. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 1 diz assim: Ageu incentiva a construção do templo. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Judas, advertendo e dando conselhos para os seus discípulos, diz assim, nos versículos 18, 19 e 20: os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus o Cristo para a vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora o rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9 ímpar e 10 par, vão estarem aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos com 16 capítulos. Capítulo 9 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 9 contém 33 versículos, que fala sobre o chamado aos gentios. Nos versículos 26, 27 e 28 diz assim: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra
e abreviá-la a injustiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par, vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Saiu agora o livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Ruth com 4 capítulos. Vamos aqui no livro, 4 capítulos. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e suas noras. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malo e Quileon, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar, e 18, par, vão estarem aqui meditando no livro de 3 João, com apenas um capítulo. Livro de 3 João, com apenas um capítulo. 3 João, com apenas um capítulo. Vamos aqui. Que contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11, diz assim: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão meditarem aqui no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios, com 6 capítulos. Capítulo 3 do livro de Efésios, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Efésios, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios, nos versículos 16, 17 e 18, diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem da filha do nosso sacerdote.
Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. E sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão feitas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim: muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. 5. A Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais uma oração
para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 5. Na oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas essas palavras, elas vão se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E nós trabalhamos por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Então escolhei o seu número de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. 5, ímpar, e 6, par. Vão estarem aqui meditando no livro de 1 João, com apenas 5 capítulos. Livro de 1 João, com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 João, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. 1 João, capítulo 4, contém 21 versículos, que diz assim: o amor de Deus. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolher o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par, vão estarem aqui meditando no livro de Juízes, com 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos aqui no livro de Juízes, com 21 capítulos. Capítulo 21 do livro de Juízes. Capítulo 21 do livro de Juízes contém 25 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. A destruição de Jabes de Gileade, nos versículos 1, 2 e 3. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz, e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, porque sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par, vão estarem aqui meditando no livro de
Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras, com 10 capítulos. Vamos aqui no livro de Esdras, capítulo 8. Esdras, capítulo 8, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Esdras, capítulo 8, contém 36 versículos, que diz assim: fala sobre a lista dos que voltaram, nos versículos 1, 2 e 3. Estes, pois, são os chefes das casas paternas, e esta é a genealogia dos que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes: 2 filhos de Finéias, Gerson; 2 filhos de Itamar, Daniel; 2 filhos de Davi, Atos; 2 filhos de Secanias e 2 filhos de Paróis, Zacarias. Com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. 2 filhos de Paate, Moabe; Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vamos estarem aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo intercedendo por Onésimo, nos versículos 19, 20 e 21, diz assim: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar, e 4, par. Vão estarem aqui meditando no livro de Levítico, 27 capítulos. Livro de Levítico, com apenas 27 capítulos. Capítulo 6 do livro de Levítico, para o rebanho de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Levítico, capítulo 6, contém 30 versículos, que diz assim: ofertas para consagração dos sacerdotes, nos versículos 21, 22 e 23. Diz assim: numa vasilha de barro será misturada com azeite cozidos, a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás, em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo será ela toda queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1, ímpar, e 2, par. Vão meditarem aqui no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, com 40 capítulos. Capítulo 13 do livro de Êxodo, para o rebanho de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Capítulo 13 contém 22 versículos, que diz assim: os primogênitos são consagrados, nos versículos 6, 7 e 8. 7 dias comerás pão sem fermento, mas ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães sem fermento,
porém o levedado não seja encontrada contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus ternos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando em todos os nossos canais. Diz assim a mensagem. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro.
João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei dando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim o recado. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos independentes do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 12. Oração de número 12. Glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 12. Glorioso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24. Faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração. Que somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade se fazer aqui presente para te enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos agora escolha aí o seu número de 1 a 24, faça sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação. Saiu agora o livro de 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 11 do livro de 2 Samuel. Capítulo 11 do livro de 2 Samuel. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E por nós trabalharmos com a numerologia, com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 3 versículos, mas é necessário você vir interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 11 do livro de 2 Samuel contém 27 versículos, que diz assim: Davi e Betseba, nos versículos 2, 3 e 4. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista, e mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e
mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses contém 18 versículos, que diz assim: exortações à santificação, nos versículos 1, 2 e 3. Finalmente, irmão, vos rogamos e exortamo-nos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai para que possas progredir cada vez mais, porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas das fornicações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Estamos aqui no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim: Daniel em Babilônia. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro dos seus deuses, do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. Livro de Atos, 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 14 do livro de Atos. No capítulo 14 do livro de Atos, contém 28 versículos, que diz assim: Paulo e Barnabé em Icônio. Nos versículos 2, 3 e 4. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Neemias com 13 capítulos. Livro de Neemias com 13 capítulos. Neemias capítulo 11. Neemias capítulo 11 contém, glórias ao nosso Senhor Deus, no livro de Neemias capítulo 11 contém 36 versículos, que diz assim: o repovoamento das cidades. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: e estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou, cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão,
Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malalel, dos filhos de Pérez, e Maceias, filho de Baruque, filho de Colrose, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarias, filho de Silonita. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Crônicas. No capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, contém 54 versículos, que diz assim: genealogia de Adão até Davi. E aqui fala no capítulo 1, diz genealogia de Adão até Davi, de Adão até Abraão. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Adão, Sete, Enos, Canaã, Malalel, Jarebe, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 58, que diz assim: muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem de ser bandeiras jurídicas privadas da igreja, de igrejas diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que está disponível em nosso canal @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades, que são a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem. Também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles vão ser todos condenados, e que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações da mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 19 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 7. Oração de número 7 diz assim: Santíssimo Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal de seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações dos que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos libertando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada,
Escolha aí, peço a vocês que mentalizem um número de 1 a 24, façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro, um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o livro de Abacuque, com apenas 3 capítulos. Abacuque, com apenas 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Abacuque. No capítulo 3 do livro de Abacuque, contém 19 versículos, que fala assim: a oração de Abacuque, nos versículos 7, 8 e 9, diz assim: vi as tendas de Cusã em aflição, tremiam as cortinas da terra de Midian. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da sua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação. Descoberto se movimentou o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendesses a terra com os rios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos, que diz assim: regozijo pela salvação. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará e se deleitará em ti. Com alegria calar-se-á, por seu amor regozijar-se-á em ti com júbilo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 João, com apenas um capítulo. Livro de 2 João, com apenas um capítulo, que contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: perdão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Isaías, com 66 capítulos. Isaías, com 66 capítulos. Capítulo 40 do livro de Isaías. No capítulo 40 do livro de Isaías, contém 31 versículos, que diz assim: palavras de consolo. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor, diz o vosso Deus. Falei benignamente a Jerusalém e brandai-lhes que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós, dos que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Não deixe de escolher aí o seu número de 1 a 24.
façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Tito, com apenas 3 capítulos. Tito, com apenas 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito. Tito, capítulo 3, contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: admoestai-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Capítulo 42 do livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 42. Livro de Ezequiel, capítulo 42, contém 20 versículos, que diz assim: as salas dos sacerdotes. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: porque elas eram de 3 andares, e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando, mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava de fora, de fronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que, de frente do templo, havia 100 côvados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 3 versículos, mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus para trazer a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para um novo desafio que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim o desafio: muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que escolham aí o seu número de 1 a 24 e agora eu estarei te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, que agora o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, para você estar aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Número 6, Judas, capítulo 1. Número 16, Romanos, capítulo 9. Número 12, Ruth, capítulo 1. Número 11, 3 João, capítulo 1. Número 7, Efésios, capítulo 3. Número 22, 1 João, capítulo 4. Número 1,
Juízes, capítulo 21. Número 19, Esdras, capítulo 8. Número 14, Filemão, capítulo 1. Número 23, Levítico, capítulo 6. Número 10, Êxodo, capítulo 13. Número 18, 2 Samuel, capítulo 11. Número 17, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 2, Daniel, capítulo 1. Número 3, Atos, capítulo 14. Número 9, Neemias, capítulo 11. Número 20, 1 Crônicas, capítulo 1. Número 13, Abacuque, capítulo 3. Número 4, Sofonias, capítulo 3. Número 24, 2 João, capítulo 1. Número 21, Isaías, capítulo 40. Número 8, Tito, capítulo 3. Número 15, Ezequiel, capítulo 42. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo, nos comentários, as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27, e João, capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social ou link, o horário das nossas lives, de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto, ou o nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país,
basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias, retirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, e para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual, você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo se fazer aqui presente, para poder nos enviar um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na nossa próxima live.